Olá pessoal, dando continuidade à parte relacionada sobre a parte técnica mesmo do sistema operacional Android, né, que nós já havíamos começado falando sobre o kernel e sobre vírus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ROM, né? O que é ROM? ROM é uma sigla formada por 3 letras que em inglês significam Read Only Memory, ou seja, memória somente para leitura, ou seja, aquela memória que você, em teoria, não poderia modificar, né? É claro que com o root, com o equipamento com o root, eu consigo fazer isso, consigo fazer modificações ali no conteúdo da memória somente para leitura, eu modifico os arquivos de sistema, certo? Bom, quando todas as vezes que nós falamos em ROM, né, utilizamos o termo, as 3 letrinhas que formam o termo ROM, nós estamos nos referindo ao Android, ok? Ao sistema operacional. É praticamente sinônimo. Tanto ela é chamada de Read Only Memory, memória somente para leitura, como quando nós realizamos o procedimento de formatação no nosso aparelho, essa formatação ela não apaga todo o conteúdo que está ali. Ela apaga apenas o conteúdo que não está na memória de leitura, ou seja, faz com que o meu sistema operacional volte às características de fábrica. Então, o conceito de formatação que nós temos para os nossos dispositivos móveis não é o mesmo conceito de formatação que nós temos para os computadores. Se eu formatar aqui, se eu entrar ali no comando do no prompt de comando e digitar lá formate-se 2 pontos, vai formatar o meu computador, né? Se não me engano, o comando era formate-se 2 pontos barra Y. Faz muito tempo que eu não mexo com DOS, embora eu seja do tempo do DOS, né? Vai formatar, vai apagar tudo que tem aqui. É claro que o meu computador também tem uma memória ROM. Existe uma parte do sistema que eu não consigo modificar nele. Mas aqui, no meu aparelho, com as permissões superusuário, eu tenho como fazer isso. Muito bem. Dentro do grupo das ROMs, nós temos as ROMs ou Android Stock e as ROMs ou Android Custom. Qual é a diferença de um para outro? Eu não tenho aqui comigo o bonequinho Android oficial, que é o verdezinho, né? Mas faz de conta que esse aqui, ó, seja o meu Android oficial. Imagine que ele seja aquele Android verde, com os olhinhos brancos, sem esse desenho aqui, certo? Imagine ele como sendo o meu Android oficial. Sendo o Android oficial, ele representa a ROM oficial, portanto, a ROM Stock, é o que nós chamamos de ROM Stock ou Android Stock, certo? Então, todas as vezes que vocês lerem em algum lugar sobre ROM ou Android Stock, nós estamos referindo ao sistema operacional Android oficial para aquela operadora ou para aquela empresa, enfim, mas oficial daquela empresa, ok? Desse Android original que a Google faz, esses Androids eles vão sofrendo customizações da operadora. Então, por exemplo, tenho o Android com o TouchWiz da Samsung, tenho o Android com o HTC Sense da HTC, tenho o Android com o Moto Burr da Motorola e por aí vai, né? Então, a partir desse primeiro Android aqui, original, da Google, as empresas que produzem os aparelhos fazem a customização dessa ROM oficial da Google e criam as suas ROMs oficiais. Então, a ROM oficial da Samsung, a ROM oficial da HTC, a ROM oficial da Motorola, ROM oficial da LG, por aí vai. Essas continuam sendo ROMs oficiais. A ROM oficial da Samsung é criada para os aparelhos da Samsung, ok? Continua sendo uma ROM stock, ainda não é uma custom ROM. Quando é que ela se transforma numa custom ROM?
quando desenvolvedores pegam o código-fonte desses Androids aqui e criam as suas próprias modificações, adicionam alguma coisa ou tiram outras, né? Certo? Fazem as modificações que acham necessário. E dessa forma criam as custom ROM, ou ROMs customizadas. Não que essas aqui da Samsung, da Motorola, da LG, da HTC, não sejam, elas são também, só que continuam sendo oficiais por serem daquelas empresas. Mas, por exemplo, se nós pegarmos a ROM Cyanogen Mode, né, que inclusive o cara que criou ela foi contratado pela Samsung para trabalhar na parte de desenvolvimento deles, né? Se pegarmos a Cyanogen Mode, ela vem com algumas coisas diferentes que nas ROMs customizadas pelas empresas não há, né? Então ela já vem com algumas modificações. É claro que existe possibilidade de um desenvolvedor, tal como nós já temos aqui no Brasil, né, pelo menos para o Samsung Galaxy Note 1, eu não sei de nenhum outro a não ser desses dois, que é o Cleidione Freitas e o Jonatas Neves. Eles desenvolveram ROMs de Jelly Bean, o Cleidione a ROM 4.1.1 e o Jonatas a ROM 4.1.2, inclusive com a sua versão 5 ou 6, não sei, não lembro agora, né, já sendo baseada na ROM XXLS7, portanto com função multi-window. E na última versão, na versão 6, o Jonatas ainda liberou um fix para o AirView, então a função de AirView que nós vemos no Galaxy Note 2 é possível de ser vista ali na ROM que o Jonatas Neves criou, né? A John Bean, certo? Então, ROMs stock são as ROMs oficiais. Se ela sofre modificação por uma empresa, né, como é o caso da Samsung, da LG, da HTC, da Motorola, enfim, continua sendo uma ROM stock, uma ROM oficial, mas uma ROM oficial daquela empresa que produziu aquele celular. Quando os códigos-fontes, então, caem nas mãos dos desenvolvedores, e não há nada de ilegal nisso, muito pelo contrário, né? É permitido fazer isso. Temos, então, as ROMs custom, ou ROMs customizadas, ROMs modificadas por desenvolvedores de fora das empresas. E tem desenvolvedores bastante sérios, como é o caso da equipe da Cyanogen Mode, da equipe que trabalha com Paranoid Android, do desenvolvedor, me fugiu agora o nome, é o Gavin Lewern, que trabalha com os kernels, que são bem conhecidos, o pessoal do Galaxy Note, que é o Hydra Core e o GL Not Core, né? Ele criou uma ROM Jelly Bean chamada Jelly Core. Chris Kello, enfim, os desenvolvedores de tantas outras ROMs, são tantas ROMs que surgiram nos últimos tempos, baseadas na Jelly Bean, na ROM 4.1.1 ou 4.1.2, que já me causou um monte de bagunça na cabeça aqui com o nome de todas elas, certo? Apenas tome cuidado com uma coisa. As ROMs foram feitas para que sejam feitas atualizações, portanto, upgrades. Elas não estão preparadas para fazer um downgrade. Então, todas as vezes que vocês forem instalar uma ROM anterior, então eu estou no Android 4.0, quero instalar o Android 2.3, se eu fizer isso, eu tenho que fazer os wipes, né? Senão eu posso ficar travando, tendo problemas. Tem que ser feitos os wipes, certo? Wipe Data Factory Reset, Wipe Cache Partition. E se vocês estiverem com o kernel modificado, com Clockwork Mode, vão em Advanced e selecionem o Wipe Dalvik Cache. Se nós vamos de uma ROM anterior para uma mais nova, daí sim não precisa fazer isso, apesar de eu sempre fazer. No Galaxy Note 1, não façam full wipe, né? Se vocês estiverem em uma ROM 4.0, certo? Porque existe um bug que pode fazer com que o aparelho de vocês seja
danificado a ponto de ser necessário trocar a placa-mãe. E a placa-mãe do Galaxy Note 1 não é nada barato, certo? Preciso tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem muito tutorial aí na internet dizendo para fazer os wipes na 4.0, né? Se você não modificou o kernel, não faça. Se tiver que fazer os wipes, volte para ROM Gingerbread, volte para 2.3 e aí faça os wipes. Na 4.0, só com o kernel seguro. Speed Mode Kernel, Jelly Not Core, Hydra Core, Fuse, o kernel do Chamfire, né? Que me fugiu agora o nome, certo? Então só façam isso com kernels seguros, não façam com o kernel padrão, no caso da Samsung, né? No caso dos aparelhos da Samsung, do Galaxy Note 1, Galaxy S2, tome cuidado, ok? Não façam. Tem tutorial na internet falando para fazer, não façam. Muitos dos relatos relacionam-se a pessoas que fizeram os full wipes 10, 15, 30 vezes até que o aparelho bricou, entrou em hard brick. Então, evitem, ok? E já aproveitando aqui esse nosso vídeo, aqui eu desenvolvi o nosso site, né? Todas as informações que eu tinha no meu canal transferi para cá também. Nós temos uma página no Facebook também, né? Mas na medida do possível vou começar a transferir as informações todas para cá e vou utilizar a página do Facebook mais como um fórum e o canal do YouTube para eu poder postar os vídeos, né? Aqui os vídeos estão disponíveis aqui também, inclusive hoje eu postei informações sobre como atualizar o Android 4.1.1 no Galaxy S3 e o 4.1.2 vazado oficial da Inglaterra para o Galaxy S2. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir.